Colossenses, no capítulo 1, no versículo 6. E aí, nós vamos orar e já vou passar para o pastor Edmar, que vai dar início à sua aula. Glória a Deus. Colossenses 1, 6. Vamos ler a partir da segunda frase ali. Olha só. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Aleluias! O evangelho está frutificando na minha e na sua vida, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Quando você ouve algo da parte de Deus e entende, isso frutifica na sua vida. Por isso um seminário, uma aula é muito importante, pois você estará ouvindo, recebendo da parte de Deus a revelação e o ensinamento. E eu quero que você venha com um coração alegre e um espírito de oração pedindo para que Jesus abra o teu entendimento a respeito do que vai ser falado nesses dias aqui, para que isso frutifique na sua vida. Você estará ouvindo sobre os dons do Espírito Santo, sobre o poder de Deus, sobre as maravilhas que Ele pode fazer. Por isso, se você ouvir e entender isso, os dons frutificarão na sua vida. Você crê nisso? Então esteja com o coração aberto, a mente atenta, porque Deus vai falar com cada um de nós aqui, amém? Se coloque de pé, vamos estar orando. Eu quero abençoar você nesse momento e colocar diante de Deus esses dias. Feche os olhos, aleluias. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, pela oportunidade de ouvirmos e aprendermos mais as Tuas verdades. Deus, os dons do Espírito fazem parte do Teu Evangelho, por isso pedimos que ao ouvirmos e entendermos isso comece a frutificar e se manifestar em nossas vidas e no nosso meio, com graça, poder e verdade. Por isso esteja, Senhor, abrindo o entendimento de cada pessoa aqui e trazendo, estabelecendo e plantando, Senhor, essas verdades, não somente na mente, mas no coração de cada um, em nome de Jesus Cristo. Aleluias! Glória a Deus. Pode tomar seu assento, pastor Edmar, por favor. Fique à vontade. Glória a Deus, graças e paz, igreja, amém, glória a Deus. Deus abençoe você, tua casa, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui para a glória de Deus, amém. O que nos une é a palavra do Senhor, estamos aqui para compartilhá-la com você. Deus abençoe muito você que tem confiado o seu coração aos ensinos da palavra de Deus, que tem vindo aí através do IBEG. Eu tenho certeza que tem edificado você, tem limpado seu coração, tem feito a diferença na sua vida. Então, não pare, amém, glória a Deus. E nós estamos encerrando aí esse primeiro semestre aqui com a matéria Dons do Espírito. Nós não vamos seguir as aulas da apostila, até porque é aberto a toda a igreja, mas o conteúdo que nós vamos usar está aí na sua apostila, amém? E também porque o nosso tempo é mais reduzido aqui em relação às aulas que vocês teriam aí do curso. Glória a Deus. Então nós vamos aprender aí a respeito dos dons do Espírito e nós queremos trazer essa noite uma base, uma direção sobre a qual ministrar a sua vida. Abra a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, a partir do verso 22. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 22 em diante. Aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso.
Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Romanos 8, verso 22 em diante diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, gememos no nosso coração, no interior do nosso ser, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Até aqui. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo algo de grande importância e revelando muitos aspectos espirituais a respeito do propósito do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele está escrevendo para cristãos, para a igreja que se reunia em Roma, falando a respeito de coisas para que eles não desanimassem, não parassem de buscar a face de Deus, porque logo, logo o corpo, a carne, sofreria o impacto da redenção de Cristo. E ele diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E o nosso ser, o íntimo do nosso ser também geme como que em dores de parto. Ele está dizendo que existe uma força na criação de Deus que geme, que faz força, como uma mulher quando está para dar à luz, começa a fazer força para que o seu filho nasça, para que o seu filho saia, venha à luz. Ele está comparando essa força da natureza criada, ele está comparando essa força que existe no íntimo de cada um de nós, à força que uma mulher faz para que um filho venha, nasça. E ele se refere à vitória sobre a nossa carne. Quando Paulo fala sobre isso, ele está escrevendo sobre a redenção do nosso corpo, a vitória, a morte daquilo que nós chamamos de carne, daquilo que nós chamamos de velho homem, velha criatura. E aí ele continua, no verso 26 ele diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, da mesma forma como a natureza criada geme, da mesma forma como o íntimo do nosso ser geme, o Espírito Santo também faz isso. Ele diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, fazendo força para que algo nasça, para que algo seja gerado. O Espírito Santo faz força para que algo seja gerado em você. É isso que ele está dizendo. E ele vem e diz: olha, o Espírito também
faz força com gemidos inexprimíveis quando intercede por nós. E ele diz assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E ele mesmo diz qual é essa fraqueza. Ele diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Olhe para a pessoa que está do teu lado, pergunte para ela: você sabe orar? O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Não sabemos como orar. E o Espírito intercede por nós, porque nós temos uma fraqueza muito grande, pastora. Não sabemos orar. Quando se trata de vencer a carne, quando se trata de derrotar o velho homem, quando se trata de andar no Espírito, subjugar esse homem, essa alma cheia de ideias, conceitos, quando se trata da redenção do corpo, nós não sabemos orar. Essa é a nossa fraqueza. Aleluia! E ele continua: e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele também faz força, como a mulher que está para dar à luz o filho. Ele faz força. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito Santo, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Dos que foram chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? Verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, que somos nós, os santos, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre todos nós. Aprenda isso essa noite. Esse texto não está falando de predestinação para a salvação, porque essa carta é para salvos. O Espírito intercede por santos. Ele não está falando de salvação. Ele está falando sobre uma predestinação de quem já foi salvo. Todos nós fomos chamados por Deus com um propósito: sermos como Jesus. Aleluia! Ele nos predestinou para que fôssemos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Todo crente salvo está predestinado. Há um propósito estabelecido em Deus, que você seja transformado à imagem de Cristo. Aleluia! Deus te predestinou para isso. Agora, esse predestinar de Deus é um pré-destino. Você pode atrapalhar o negócio. Você pode escolher ou não. Todos nós que fomos salvos, já recebemos um propósito inicial de Deus. Que sejamos transformados à imagem de Cristo. Que sejamos conforme Jesus. E é aí que você entende por que é que Paulo diz
que a nossa grande fraqueza é não saber orar. Porque a natureza criada está fazendo força na direção do propósito de Deus. O íntimo do nosso ser está fazendo força em direção ao propósito de Deus. O Espírito Santo está fazendo força em direção ao propósito de Deus. Mas você ora contra o propósito de Deus. Aleluia! Não vai dar certo. O Espírito Santo quer fazer você parecido com Jesus. Mas nós oramos contra esse propósito. É uma fraqueza que nós temos. Essa é a nossa grande fraqueza. Você precisa e você vai ser semelhante a Jesus no seu coração. O Espírito Santo quer construir o caráter de Jesus no seu coração. Foi para isso que você foi chamado. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Todos os cristãos têm esse propósito. E é para isso que o Espírito Santo trabalha. É para isso que ele trabalha. Então, nós não sabemos orar da maneira certa. Nós não sabemos orar pela transformação do nosso coração. Nós oramos para Deus nos dar mais coisas, mas não oramos para Deus tirar de nós as coisas. Senhor, me dá mais dinheiro, me dá mais portas, me dá mais promoção. Amém. Quem já orou assim? Só eu. Vocês são tudo santo. Mais, Senhor. Você já orou dizendo, Senhor, tira da minha ignorância e me dá da tua sabedoria. Aleluia. Senhor, tira da minha ganância e me dá mais do teu contentamento. Você não ora. Você não sabe orar, você não sabe orar, você não sabe. Crente, 30 anos de igreja, a paz do Senhor, vai aprender a orar hoje. Você ora contra o propósito de Deus. Me dá. O Espírito Santo diz, tira. Porque o propósito é fazer com que Cristo viva em você. O caráter de Jesus, o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, a paz de Jesus. Se você aprender a orar na direção do Espírito Santo, essa oração vem cheia do poder de Deus. Da mesma forma que a natureza criada, que o íntimo do nosso ser, gemem como que em dores de parto, o Espírito Santo faz a mesma coisa. Ele intercede por nós a fim de que o propósito, a predestinação do Senhor se cumpra na nossa vida. Esse é o assunto da intercessão do Espírito. O Espírito está intercedendo pelo pastor. Tira, Senhor,
Tira disso dele, tira isso dele. Põe mais do Senhor Jesus. Porque Deus sabe qual é a intenção do Espírito ao interceder por você. É de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você seja parecido com Jesus. Aleluia. Isso é muito importante que você compreenda. É muito importante. Você está orando para receber mais coisas de Deus, eu digo para você que o que você tem é suficiente. Só que há muito de você aí, tem que sair. Há muito de você, tem que ser tirado. Esse é o propósito do Espírito Santo. É aí que ele trabalha. Para que Cristo seja formado em você. Eu quero citar um texto de Paulo em Gálatas capítulo 5, como mais um testemunho bíblico a respeito disso. Gálatas 4, perdão. Gálatas 4, verso 17. Em diante. Gálatas capítulo 4, verso 17 em diante. Ele diz assim: os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que você também mostre zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, até que estou sentindo dores de parto, há uma dor interior, uma dor no meu coração, cada vez que eu intercedo e oro por vocês, há uma dor de parto até que Cristo seja formado em vocês. Aleluia. Porque essa é a intercessão do Espírito Santo. Formar Cristo em você. É nessa direção que você deve orar. A sua vida de oração com Deus. Não na igreja com as pessoas. Na igreja você é resposta para as pessoas. Na igreja você profetiza sobre as pessoas. Faz igual Jesus. Na tua vida de oração com Deus. Ore em direção ao propósito. Está todo mundo correndo para lá. Para onde é que vai a correnteza desse rio? É para lá. O rio desce para lá. Onde é que você está? Contra. Não. Por isso que muitos de nós sofremos problemas, aflições, porque Deus tem que nos puxar de volta para a correnteza. Você está subindo o rio acima, né? Já viu um galho desgovernado na correnteza? Muitos anos atrás, não tanto tempo, né? Mas também não tão pouco, né? Eu devia ter uns 10, 11 anos, nós estávamos nadando num rio lá e de repente, gente, veio uma tampa de caixão no rio, descendo assim, correnteira abaixo. É sério, tampa de um caixão, pense, só piazada correndo, barranco acima, acabou o dia, acabou a brincadeira, nunca mais, né? Porque se a tampa estava ali, cadê? Ai.
Então imagine, né? Você está orando contra o fluxo da correnteza, você está orando contra o propósito da vida, você está orando contra o propósito da salvação. Você foi predestinada, mulher, a ser como Jesus. Você foi predestinado, Rubão, a ser como Jesus Cristo. Quando você luta contra isso, você apanha. Não lute contra a transformação. A intercessão do Espírito vai empurrar você para lá. O Espírito está fazendo força para que isso aconteça. Amém. Então, isso é muito importante, porque Paulo está desvendando e dando um fundamento do que acontece, do principal propósito, da principal missão do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, volta aí, Romanos, 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Aleluia. A partir de hoje, a sua vida de oração, tira de mim e me dá de Jesus. Tira do meu orgulho e me dá do Senhor. Menos do meu orgulho, mais da humildade de Cristo. Menos da minha ganância, mais do contentamento de Cristo. Menos das minhas vaidades, mais da satisfação de Cristo. Menos da minha raiva, mais da paz de Cristo. Aleluia. Menos, mais da paciência. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, vocês eram atraídos fortemente e levados para os ídolos mudos que não falam. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, seja anátema. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Amém? Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não puder fazer essa obra dentro de você, não é por ele que você está dizendo que Jesus é Senhor. Paulo não está dizendo, ninguém pode ir lá na frente da igreja e dizer, Jesus é o Senhor, se o Espírito Santo não falar com ele. Não é isso que ele está falando. Qualquer pessoa, até que não é salva, até que não nasceu de novo, pode dizer, Jesus é o Senhor. Ele não está se referindo ao falar sonoro, mas ao fato, à verdade de Jesus ser Senhor. É impossível Jesus Cristo se tornar Senhor da sua vida sem o Espírito Santo. Não tem como. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo trará Jesus como Senhor da sua vida. Ele será Senhor sobre suas emoções, Senhor sobre o seu dinheiro, Senhor sobre o seu ministério, Senhor sobre sua casa, Senhor sobre sua vida. Ninguém pode dizer, Jesus é meu Senhor, se isso não vier do Espírito Santo.
Escute bem. Para que os dons do Espírito fluam na sua vida, no seu ministério, o Espírito Santo precisa testemunhar para Deus que Jesus é Senhor da sua vida. Vou falar de novo. Para que os dons do Espírito possam operar através do seu ministério, os dons do Espírito, o poder do Espírito, as manifestações sobrenaturais. O Espírito Santo precisa testemunhar a Deus que Jesus é o Senhor na sua vida. Jesus é o Senhor. Eu me esvaziei e Ele me encheu. Ele domina sobre mim. Ele tirou minha mágoa, meu ódio, meu rancor, minha sede de vingança. Ele tirou aquela lembrança que me dói do passado. Ele tirou meu orgulho, minha arrogância, minha estupidez. Ele tirou minha raiva, tirou meu medo, meu preconceito. Ele domina o meu interior. Então o Espírito Santo diz para o Pai: pode operar, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da sua vida. É uma autorização para os dons. Jesus, o Senhor da sua vida, uma autorização para os dons. O Espírito intercede para que Jesus seja Senhor da sua vida. O Espírito intercede para que Jesus domine a sua vida. Menos de você, mais de Cristo. Menos de você, mais de Cristo. Ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor da minha vida, se o Espírito Santo não der testemunho disso. Eu posso dizer aqui: Jesus é Senhor da minha vida. Isso só vai ser verdade se o Espírito Santo testemunhar. Eu digo com a minha boca no mundo natural para os teus ouvidos ouvirem: Jesus é o meu Senhor. Mas isso só vai ser verdade no mundo espiritual se o Espírito Santo disser. Quando o Espírito diz: Jesus é o Senhor da vida dela, os anjos vêm, os demônios se afastam. E bota o pé ali que Jesus está ali. Corre, corre. Aí Satanás vem. O Espírito diz: Jesus é o Senhor. Ninguém pode dizer para a doença: saia, Jesus é o Senhor, se o Espírito não disser que você pertence a Ele. O Espírito é que mostra se Jesus é o Senhor ou não. Jesus é o Senhor. Essa é a verdade espiritual, estabelecida de uma vez por todas e para sempre. Ele é Senhor sobre a doença, Ele é Senhor sobre as circunstâncias do mundo, Ele é Senhor sobre a miséria, Ele é Senhor sobre a maldição, Ele é Senhor sobre a morte, Ele é Senhor sobre tudo. Mas Ele é Senhor da sua vida? Aqui é a chave. Se Ele é o Senhor da minha vida, quando eu digo ao câncer: saia, o Espírito dá testemunho: Jesus é o Senhor da vida dele. Sai daí, câncer.
câncer obedece, porque no reino espiritual o Espírito diz, é verdade. Eu digo ao mal, em nome de Jesus. O Espírito diz, não é Senhor da vida dele. Porque o Espírito Santo, diferentemente dos homens, ele não mente. Ele não mente. O Espírito dá testemunho da verdade. Então, o quanto fluirá do Espírito Santo na minha e na sua vida, depende do quanto Jesus comanda a nossa vida. Depende do quanto Jesus comanda. E para nós encerrarmos essa primeira parte, que é uma base, amanhã nós vamos para algo mais prático. O apóstolo Paulo continua falando a respeito dos dons. No verso 4 ele diz, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que chama Jesus de Senhor é o mesmo que tem todos os dons. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, é um só, Cristo. Há diferentes formas de operação, de atuação, de manifestação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo mesmo e único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Aqui lista os 9 dons, na verdade são mais de 9, porque ele usa dons de curar. Mas são os 9 dons do Espírito, listado aqui, 9 manifestações. Quando você é batizado como Espírito Santo, um primeiro dom começa a operar na sua vida. Qual é ele? Falar em línguas. Vocês já aprenderam isso lá no IBED? Falar em línguas é o primeiro que você recebe, como um testemunho do batismo no Espírito. Por que são as línguas? Por que Ele não te dá o dom de milagre? Os dons vão operando na nossa vida numa sequência. E é por isso que você recebe línguas. Ele fala sobre o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas e o dom de profecia. E esses 3 dons têm o propósito de construir Cristo em você. Esses 3 dons têm o propósito de construir Cristo em você. Aleluia. O apóstolo Paulo vai ensinar, 1 Coríntios 14, versos 2, e 3, e 4. 1 Coríntios 14, verso 1 em diante. Siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende quando você está falando em línguas. Em espírito você fala mistérios. Mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens da igreja. Quando você ora em línguas, você está falando mistérios. Mistérios, coisas que a mente humana não compreende, é um mistério para a mente natural. Isso é um dom do Espírito.
Ninguém fala em línguas por si mesmo. É um dom do Espírito. Mas note uma coisa muito interessante. Você fala em línguas a hora que você quiser. Você aciona o dom. Ou não. Se você quiser orar em línguas agora, você ora. Se você não quiser, você não ora. Você tem o controle dele. Você fala mistérios. Que mistérios são esses? Sobre o que é que você está orando quando está falando em línguas? Colossenses capítulo 1, verso 27. Estou falando em línguas. Eu e Deus, você e o Espírito. Aleluia. Sobre o que estamos falando? Colossenses capítulo 1. Aleluia. Aquele que fala em língua fala mistérios. Mistérios. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 24. Diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, igreja de Colossenses, dos Colossenses, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Da igreja me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A esse mistério, quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Que mistério é esse? A gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo em você. Aleluia! O mistério é Cristo sendo formado em você. Quando você fala em uma língua, você não fala aos homens, você fala a Deus, em espírito fala mistério. Essa palavra mistério de 1 Coríntios 14, 2 é a mesma de Colossenses 1, 27. Quando você está orando em línguas, você está falando com Deus a respeito da construção de Cristo em você. Você está orando na direção do propósito para o qual você foi predestinado. Cristo em você, Cristo em você, Cristo em você. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Qual? Minha fraqueza. Eu não posso ver o Giba que me dá raiva dele. Ai, que fraqueza. Minha fraqueza, não posso ver dinheiro que eu quero. Você e toda a raça humana. Não, a fraqueza, eu não sei orar como convém. Então o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis para que eu seja conforme Cristo. Cristo em mim, a esperança da glória de Deus na terra. Aleluia! O primeiro dom que é ativado na sua vida é para você determinar quanto do Espírito você quer. Quanto de Cristo pode ser formado em você? Quanto de Deus você quer? Quanto de Deus você quer receber no teu espírito? Quanto de Deus você quer beber? Quanto dos dons você quer operar? Dom de línguas, mistérios, mistérios, mistérios. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, menos de mim, menos de mim, Cristo em mim, menos de mim. Quando você está orando na tua mente natural, você diz mais dinheiro, mais fama, mais glória. Aquele lá me passou para trás, amaldiçoou ele, Deus, pesa a mão, me honra, mostra para ele que eu sou teu ungido.
Quando você está orando em línguas, você está dizendo, Deus, acaba comigo. Aquele lá, tomara que aconteça tal coisa. Você vai orar em línguas, o Espírito diz, tira essa raiva daí, Senhor. Você é muito nervoso, você é muito ansioso, você é muito preocupado, você é muito medroso. Tira o medo, tira o medo, tira o medo. É sobre isso que estamos falando. Ah, meu Deus. O quanto você quer ser cheio, Deus deixou a medida nas tuas mãos. Você foi batizado no Espírito Santo, recebeu o dom de falar línguas espirituais. Para quê? Para você usar. Quando você está orando em línguas, você está autorizando o Espírito Santo a formar Cristo em você. Só que você não sabia disso. Se você orar em línguas todos os dias, tudo que começa a acontecer na tua vida está cooperando para o seu bem. Mas a grande fraqueza sua, sabe qual é? Você para de orar. Nós não aprendemos a orar, nós paramos de orar. Essa é uma fraqueza do ser humano. Essa é a nossa grande fraqueza. Quando oramos errado, é o início da fraqueza. Agora aprendemos a orar certo e não oramos. Vocês não sabem orar como convém. Vocês não sabem orar. Vocês não sabem orar. Essa é a fraqueza. Orar de acordo com o Espírito é o caminho da transformação. É o início para manifestar os dons. Porque um dom puxa o outro. Repita, um dom puxa o outro. Aleluia. Variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia trabalham para a construção de Cristo em nós, ou na igreja. Você começa a orar em línguas espirituais e você começa a falar variedade de línguas e você começa a ter as manifestações da interpretação de línguas. E você começa a interpretar os mistérios que você estava falando com Deus, ou para você mesmo, ou para a igreja. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14 que se eu orar em línguas na igreja e interpretar, isso é a mesma coisa que profecia. É a mesma coisa. As línguas edificam a mim, a profecia edifica a igreja. Mas é a mesma edificação, é o mesmo mistério. Se eu estou aqui ensinando você, inspirado pelo Espírito Santo, eu estou profetizando na sua vida. Este ensino tem o peso de uma profecia. É uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Se ela entra no seu coração, você medita nela e pratica, começa a construir Cristo em você. É o mesmo que se você estivesse orando em línguas. Quem está entendendo? Ore em línguas, ouça a palavra de Deus. Profecia. Porque a profecia não é uma revelação, é uma inspiração. Os dons de revelação são palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos.
quando eu estou pregando inspirado pelo Espírito, ensinando inspirado pelo Espírito, é a palavra de Deus, eu estou edificando Cristo em você. Mas ao invés de falar em línguas, eu estou falando o idioma português. Por isso Paulo diz, ore em línguas, mas na igreja, profetize. Porque se vocês oram em línguas, vocês vão profetizar. É a mesma coisa. Então, não faz sentido eu vir aqui e ficar orando em línguas, em línguas, em línguas. Eu estou sendo edificado, você não. Mas se eu falar pelo Espírito Santo, você será edificado. Profecia. Toda palavra que um pregador trouxer inspirada pelo Espírito, edifica Cristo em você. Se a palavra não é de Deus, constrói outra coisa em você. Então esses dons, os primeiros dons que o Espírito Santo entregam para nós é para cumprir esse propósito. Você foi predestinado para ser conforme Cristo. Se você quer fugir disso, você vai apanhar. Você quer ser usado por Deus? Se renda. Você vai ter que resolver as mágoas. Vai ter que resolver as coisas ruins que estão aí dentro. Os nós da tua alma serão desatados. Aleluia. Aquela raizinha da amargura, veneno na bichinha. Ai, Deus vai mexer. O Espírito Santo é liberado para construir Cristo em mim, quando eu oro no Espírito. Eu oro no Espírito, oro no Espírito, oro no Espírito. Quando eu vou trazer o ensino de Deus, o Espírito me inspira. A palavra que eu trago é uma revelação de Deus, que eu estou profetizando na sua vida. Você está sendo edificado. Você veio na igreja, isso é o ensino de Deus. A palavra entrou no seu coração. Quando você ora em línguas, o Espírito pega a palavra e constrói na sua alma. Tira a raiva, põe a paz. Mais um pedacinho da raiva, mais paz. Mais um pouco dessa mágoa sai, mais paz. Variedade de línguas, interpretação, profecia. Trabalham para o propósito de Deus, que é fazer você ser semelhante a Jesus. Quem entendeu essa aula? Eu não posso orar em línguas no teu lugar. Você escolhe até onde Deus pode ir. Dá nas tuas mãos. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare. Não pare. Ore, ore, ore. Dirigindo, ore em línguas. Lavando a louça, ore em línguas. Sentado, ore em línguas. Caminhando na rua, ore em línguas. Monte, vigília, oração, busca, ore em línguas. Ore, ore, ore. Gente, esquece essas discussões sobre línguas.
Mas pastor, na igreja dá para orar em línguas. Ah, pastor, eu tomando banho dá para orar em línguas. Vá tomar banho. Ore e veja o resultado. Ore e descubra se é bom ou não é. Ai, porque o fulano disse, faça meu favor. Eu não tenho mais paciência para essas coisas. Orar em línguas funciona, pastor? Depende, nós oramos pelo canceroso, ele é curado. Não sei se funciona. Acho que funciona. Ore. Uma pessoa não ora, quer descobrir tudo antes de orar, nunca vai chegar a lugar nenhum. É contra o Espírito, é trabalhando contra. Ore. Você libera o Espírito para trabalhar ou não, a escolha é sua. Jesus é Senhor sobre tudo, falta ser Senhor sobre você. Deixe o Espírito fazer isso, porque você sozinho não pode fazer isso. Você não pode tornar Jesus Senhor da tua vida sem o Espírito Santo. Você não pode. É por isso que ele veio. Aí ele vem, o Espírito Santo está ali, eu vou fazer Jesus Senhor da tua vida, eu vou fazer Jesus Senhor da tua vida, Tá, então, você não vai orar? Eu não. Mas o que eu estou fazendo aqui? Deixe o Espírito Santo tornar Jesus o teu Senhor. Deixe. Como é que eu faço? Jesus seja Senhor da minha vida. Ore em línguas. Amém, gente? Se coloque em pé. 9 horas cravados. Que maravilha. Amanhã é às 18, pastora? 18h30. Gente, amanhã, 18h30 até às 19h30. Aí teremos um grandioso café. Né? Coisa linda de se ver. E depois a gente tem mais uma aula, após aí o coffee break. E no domingo de manhã, 10 horas. Né? Também nós teremos 2 partes. Tempo um pouco mais curto, ou não. Conforme o Espírito conduzir. Amém? Feche teus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. Querido Jesus, toca agora na vida dessa pessoa. Essa pessoa que tem o teu Espírito e não fala as línguas. O Senhor é aquele que batiza com o Espírito Santo. Por isso eu digo agora, seja cheio do Espírito. Em nome de Jesus, venham as línguas espirituais na sua mente. Seja cheio do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, testemunha que Jesus Cristo é o Senhor agora, arrancando todas as dores do corpo dessa pessoa. Dor, sai agora, em nome de Jesus. Todo o mal que perturba a alma dessa pessoa, saia, em nome de Jesus. Todo espírito do mal, saia em nome de Jesus. Seja abençoado, seja livre para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Jesus. A bênção do Senhor sobre tua vida, sobre tua família. Que o Espírito do Senhor te visite com experiências sobrenaturais, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vai na paz.